aqui diretamente do Instituto de Educação do Maranhão, do IESBEM, justamente porque nós vamos trabalhar hoje a aula da nossa grade curricular de Neuropsicopedagogia, a disciplina de dificuldades de aprendizagem, transtornos funcionais e específicos, e saber o que é dificuldade de aprendizagem, o que são transtornos e como trabalhar isso no dia a dia em sala de aula e as suas possíveis causas e intervenções. Eu sou a professora Elisângela Marcolino e estou aqui diretamente do IESBEM para transmitir essa aula a partir de agora. Vamos falar um pouco de aprendizagem, entender um pouco qual é esse processo. O processo da aprendizagem é um processo complexo, é um processo dinâmico e bilateral, ou seja, tem dois lados e está em constante evolução. E nessa constância de evolução, nós temos aí uma sequência de modificações que são possíveis de observação reais no comportamento do indivíduo, e isso em todas as instâncias, a parte global, física e biológica. Isso é a criança no meio em que rodeia, induzido por uma postura comprometida com novas formas de conhecimento. Entre elas, nós podemos destacar alguns fatores que influenciam a aprendizagem. Aí nós vamos trazer para vocês aí os fatores psicoemocionais, os fatores socioculturais, neurobiológicos. Entre os fatores psicoemocionais, nós temos aí a depressão materna, pós-parto, a má condução afetiva feita pelo cuidador e o abandono e maus tratos. Então, essas questões são classificadas aí como psicoemocionais. A criança, ao nascer, às vezes é rejeitada durante aí a questão do seu nascimento ou até mesmo durante o período gestacional, ocasionando aí questões psicoemocionais, fatores que irão influenciar a sua aprendizagem. Outros fatores são os fatores socioculturais, que envolvem a questão da baixa renda, o baixo nível de escolaridade dos pais, a questão socioescolar também da família, o desinteresse familiar pelos estudos e justamente algumas situações que são regras e rotina da família. O ambiente desorganizado é um dos fatores também, os valores culturais, cultura intelectual, isso tudo leva a contribuir com os fatores socioculturais. Outro dos fatores que nós vamos observar são os fatores neurobiológicos, fatores tanto genéticos como ambientais, que podem influenciar no desenvolvimento da criança, desde a sua concepção até a fecundação. Então, nós podemos observar que esses fatores são os fatores que influenciam a aprendizagem. Nós vamos ver também a distinção entre deficiência e síndrome. A deficiência, o que podemos caracterizar como deficiência e o que seria uma síndrome? A deficiência é um desenvolvimento insuficiente, em termos gerais e também em específico, é um déficit. Esse déficit atinge algumas áreas, dentre elas as áreas intelectual, a área física, a visual, a auditiva ou múltipla, quando atinge mais de uma área. E aí nós podemos colocar como exemplo uma deficiência visual, com a deficiência física, a deficiência intelectual, com a deficiência auditiva. E aí nós temos também a síndrome. O que seria a síndrome? O próprio nome já se dá uma série de sinais e sintomas, Então, a síndrome é uma série de sinais e sintomas em uma condição particular. Exemplo, a criança que é síndrome de Down. Então, aí ela tem particularidades, sintomas e uma série de sinais que são propícios ali de uma única particularidade, ou seja, de um único ser. É uma síndrome. Outro ponto que nós vamos observar é algumas terminologias que são usadas nas dificuldades de aprendizagem. O que seria dificuldade? O que seria transtorno? Quando nós falamos de uma dificuldade, falamos em uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem. Na verdade, a dificuldade ela é uma limitação metodológica, proveniente do ambiente escolar, a questão do professor, como o professor ensina, como essa criança aprende. E o transtorno ele vai além, porque o transtorno ele envolve
questões neurológicas, né? Provém da questão neurológica. E a partir de então, nós vamos identificar a diferenciação entre o que é dificuldade e o que na verdade, um distúrbio ou um transtorno de aprendizagem. Então, nós geralmente usamos, né, isso é de contexto, usar dificuldade associada a transtorno, como se fossem sinônimos. E, na verdade, não, né? Na verdade, a dificuldade é um termo mais global, relacionado aos conteúdos, às questões pedagógicas, como nós temos colocado. Já os transtornos é caracterizado pela presença de uma disfunção neurológica, que é responsável pelo insucesso em algumas áreas. Uma delas é a leitura, a escrita, as questões matemáticas. E aí, nesse momento, nós vamos observar algumas terminologias que são usadas para caracterizar, na verdade, conceituar dificuldades de aprendizagem. Nós temos, na verdade, dentro da área neuropsicológica, seguimos o que está previsto no Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Esse manual, ele dá direcionamento, né, aos médicos, aos neuropsiquiatras, aos psiquiatras, justamente para caracterizar transtornos, denominar e conceituar de acordo com a classificação do CID, que justamente é uma numeração a qual corresponde a algum nível de transtorno, de deficiência, uma classificação o qual a pessoa recebe. Então, geralmente, qual é que nós observamos? Transtornos de aprendizagem, transtornos específicos do desenvolvimento, das habilidades escolares, transtornos funcionais e específicos, problemas de aprendizagem. E, na verdade, de acordo com o DSM-5, o termo correto seria transtornos específicos de aprendizagem. Por que específicos? Porque atinge uma área em específico voltado para a questão da aprendizagem. Dentre eles que nós vamos destacar nesse momento, nós vamos começar falando dos transtornos específicos relacionados aí à questão da dislexia, a disgrafia, a descalculia. Esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles são caracterizados por déficits. E esses déficits, na verdade, são os prejuízos que são ocasionados em relação à questão pessoal, social, acadêmica, profissional. Isso de acordo com o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. E também pode vir associada com outros transtornos ou também com outras deficiências, como nós podemos observar em outras situações. Dentre eles, nós vamos mostrar agora para vocês uma divisão aí do cérebro, onde nós temos aí os 4 campos neurais, né? O lobo frontal, parietal, temporal e o lobo occipital. E aí nós vamos observar que nós temos aí na imagem o giro angular. Essa partezinha captada do giro angular, nós podemos observar que é umas pequenas crateras, como se fossem pequenas rachaduras, buracos, né? E o que nós observamos? Que nessa área que nós vamos classificar como área lesionada, afetada, é que justamente que vai desencadear ou vai denominar qual é o tipo de transtorno que essa criança ela possa vir a ter. E aí nós temos, dentre eles, lobo passa pelo lobo frontal e vai até o giro angular, chegando parte já do lobo occipital. E aí nós temos a descalculia. A descalculia ela afeta a habilidade de manipular e compreender números, né, comumente conhecida. A disgrafia afeta o que? A habilidade da escrita, ligada aos problemas perceptivos motores, muito bem conhecida no contexto escolar e pelos professores. Já a dispraxia impede o cérebro de fazer corretamente os movimentos, como vocês observam na imagem, pegando aí só a parte do giro angular, voltado já um pouco para a questão do lobo occipital, que é a parte que geralmente nós chamamos de nuca, né? A parte de trás da nossa cabeça. E a dislexia afeta a habilidade da leitura e justamente a questão da escrita e interpretação. Já o TDAH, que também é um transtorno, né? Caracterizado pela desatenção, hiperatividade e também a impulsividade.
E o síndrome de Gestam, que justamente é um distúrbio também. Todos os distúrbios eles são de ordem neurológica, mas o Gestam se caracteriza como a síndrome que tem vários transtornos envolvidos, vários transtornos associados. E dentre eles nós temos a disgrafia associada à descalculia e também nós temos a questão da desorientação da lateralidade e também a questão digital. A criança que tem síndrome de Gestam não tem habilidades dentro dessas áreas que foram apresentadas para vocês. Então nós vamos apresentar aqui alguns transtornos funcionais da aprendizagem para vocês hoje, que justamente vem ser a dislexia, a disortografia, descalculia, disgrafia, a dislalia, TDAH, muito conhecido também, síndrome de Irlen e o transtorno de aprendizagem não verbal, o TANV, muito confundido com o autismo. Diante aí do que nós já observamos, nós vamos adentrar em específico agora a dislexia. O que seria esse transtorno, na verdade, e qual é a sua origem? Como nós já observamos, a origem dos transtornos específicos de aprendizagem é de origem neurobiológica e se caracteriza pela dificuldade no reconhecimento preciso, fluente da palavra, ou seja, a habilidade de decodificar e de soletrar. Então, quando a criança ela não tem essas habilidades desenvolvidas no período correto, geralmente há que haver uma investigação para verificar se essa criança ela não tem o transtorno específico de aprendizagem classificado como dislexia. E vamos observar agora algumas características da dislexia. Professora, mas dentro da sala de aula nós sempre temos crianças com dificuldade de escrita, dificuldade de leitura, dificuldade de decodificação de palavras, de interpretação de textos, que são as dificuldades de aprendizagem voltadas para a questão metodológica. Porém, há uma confusão em relação a essa decodificação entre uma dificuldade entre um transtorno, já que são bem semelhantes e muitas das vezes são confundidos enquanto sinônimos. Só que nós temos que estar atento se essas características elas perpetuam por muito tempo, é notável e é aconselhável que se procure um encaminhamento médico para poder verificar se essa criança ela não tem um transtorno específico de aprendizagem para poder iniciar aí as possíveis intervenções. Então vamos lá, os primeiros anos escolares da criança com dislexia traz aí algumas características, geralmente bem perceptível, ela tem dispersão, né? A criança é muito dispersa, tem fragilidade do desenvolvimento da fala, geralmente não pronuncia determinadas palavras, troca determinadas letras, né? Tem dificuldade na atenção, coordenação motora, ela também não tem essa habilidade e justamente realização de jogos. Ela não consegue concentrar-se, principalmente se for um quebra-cabeça e aprender rimas e canções. Então, isso são algumas das características que a criança com dislexia ela vai apresentar nos primeiros anos da sua vida escolar. Outro processo que justamente é o avanço. Quando a criança avança no período escolar, ou seja, ela vai apresentar dificuldade de ler orações, ela vai apresentar dificuldades em ler palavras simples e justamente vai fazer a inversão de escrita. Às vezes troca letras por números ou letras por números e números por letras, E em alguns momentos também é perceptível, principalmente as letras P e B, M, N, F, V, N, Z, E geralmente os números ela escreve de forma espelhada. E a maior dificuldade dela é relacionada à pronúncia, soletração, de leitura e a questão da escrita sempre de forma irregular. Outro ponto que nós vamos observar, voltado ainda para as características da dislexia, justamente vem ser a alteração da ortografia, a sequência de letras, a estruturação de sílabas e de palavras, dificuldades em copiar do quadro e também de outros livros. Possui dificuldade na percepção também,
A questão de diferenciar o que é direita, o que é esquerda, tem dificuldade a se deparar com palavras semelhantes, palavras homônimas e prejuízo na velocidade da fala. Uma das características também principal é a questão da gramatical e elaboração de frases. Tem um déficit muito grande em relação à grafia de letras e números. E as possíveis causas? Professora, quais seriam as causas da dislexia? Nós temos aí alguns percalços, em relação à dislexia, que justamente o teste utilizado, que é o teste pedagógico, fonoaudiológico também, que é recomendado, e psicológico. Já que também nós observamos que os transtornos, eles também têm sinais, em alguns momentos, apresenta-se também como característica e provindo de questões emocionais, como nós observamos. Então, um fono para trabalhar a questão da linguagem, a dicção de palavras, a aquisição de novas palavras, gesticulação dessas palavras, a questão pedagógica, porque requer que tenha um professor para auxiliar em escrita de frases, a questão da leitura e ter propriedade de sílabas, de letras, diferenciação de letras e números, e a parte psicológica que nós colocamos agora há pouco. Então, a Associação Brasileira de Dislexia, a ABD, coloca que há evidências que a dislexia tem uma causa genética. Além de ser genética, ela é hereditária, pois geralmente isso é proveniente, os filhos e filhas de pessoas que tinham histórico de dislexia, que geralmente possuem e têm esse transtorno também, dando continuidade aí à dislexia. Então, como áreas, quais são as áreas mais atingidas da pessoa com dislexia? Percepção, aquisição de linguagem, produção da fala e também classificar das pessoas que têm todas esses históricos de dificuldades e apresentam isso no seu dia a dia nos espaços escolares, chamadas de crianças de risco. E aqui nós vamos observar, algumas possíveis causas de intervenção, as causas adquiridas, que são provenientes de malformação, o mau desenvolvimento do sistema nervoso central, problemas perinatais também que ocasionam e levam, na verdade, aos transtornos específicos de aprendizagem, as lesões, como nós observamos aí no sistema nervoso, e que justamente ocasiona aí a criança a ter transtornos específicos em alguma área. Estratégias de intervenção, o acompanhamento e a intervenção de uma equipe multidisciplinar que vai possibilitar um apoio necessário para o aluno com prejuízo na leitura e na escola. E aí, como vocês podem observar, nós temos a imagem aí de um cérebro dislexo e um não dislexo. Na verdade, se nós observarmos, os campos de aprendizagem, eles estão fechados, é como se estivessem fechados, não aparecessem, devido aí o transtorno. Aí vamos a algumas sugestões pedagógicas para a dislexia, trabalhar alguns materiais que iriam auxiliar a questão da leitura, jogos, a questão de jogo de sílabas, a orientação de corretores ortográficos, também o foco multissensorial, uso de gráfico, uso de figuras, não optar por texto muito longo, sempre dividir o texto em várias partes para que a criança ela acompanhe, a utilização de projetos culturais, avaliações orais ou adaptadas, uso de atividades que estimulem a atenção e concentração e justamente fazer a fusão fonética e silábica e simbólica para que a criança ela consiga se desenvolver. Nós vamos ver agora especificamente um outro transtorno, que vem ser o transtorno da escrita, denominado também e classificado como disortografia. O que seria as características da disortografia? Esse transtorno é caracterizado por problemas ortográficos, quanto à precisão da ortografia e do uso da gramática, da pontuação, a falta de clareza, a de organização, a expressão escrita, e a apresentação em prejuízos ortográficos. Como vocês podem observar na imagem, de uma criança que tem transtorno de escrita.
E algumas características que nós vamos ver da disortografia: dificuldade na organização do texto, estruturação e composição de textos escritos. Geralmente a construção do texto é empobrecido, é curto, tem erros ortográficos bem aparentes, múltiplos e variados, e problemas de qualidade da ortografia, tem omissão, tem aglutinação e também separação indevida da palavra. E quais são as possíveis causas? Podem estar relacionadas aos problemas de automação da escrita, fala de estratégias de ensino, às vezes imatura, com capacidades, digamos, ineficazes, dificuldade de reconhecer os processos relativos à escrita. E aí também nós temos alguns aspectos perceptíveis, intelectuais, linguístico, afetivo, emocional, pedagógico, como nós observamos aí nos demais transtornos. E quais são as sugestões metodológicas para trabalhar a disortografia? Nós temos aí a intervenção acerca dos fatores associados ao fracasso ortográfico, trabalhar alguns aspectos relativos à percepção, à discriminação, à memória auditiva e visual, a partir de exercícios que trabalham a discriminação, ruídos, o reconhecimento, a memorização de ritmos, melodias também, e em específico usar exercício de reconhecimento de formas gráficas, identificando os erros e corrigindo. Vamos falar agora de um outro transtorno, que justamente é o transtorno específico de aprendizagem. Descalculia. É muito conhecido esse transtorno, na verdade muito caracterizado só enquanto dificuldade de aprendizagem, mas o que nós percebemos e podemos compreender durante a explanação da nossa aula, que dificuldade está voltada muito para o contexto pedagógico, a forma como a criança aprende. E o transtorno, ele vem, na verdade, proveniente de algo neurológico, de uma desordem neurológica. Então, como todos os transtornos, a descalculia também não é diferente. Ela provém de uma ordem neurológica e a habilidade da pessoa compreender, manipular números, resolução de cálculos matemáticos, ela tem uma grande limitação. Ou seja, porque a área lesionada do cérebro dela faz com que essa habilidade ela não seja executada. E aí nós vamos observar as características da descalculia. A descalculia é apresentada e se relaciona como um senso numérico, a memorização de fatos numéricos, estão tudo relacionado a números, a precisão e urgência de cálculo, a precisão do raciocínio matemático, dificuldade de nomear quantidades, a questão numérica também, símbolos, a questão verbal desses símbolos. Então nós vamos trazer agora as dificuldades, algumas classificações dessas dificuldades. Então quando a criança ela tem dificuldade de aplicar na prática os conhecimentos e procedimentos matemáticos, nós vamos classificar como proctognóstica. Então, é uma descalculia proctognóstica, quando a criança não consegue aplicar na prática os conhecimentos que ela adquiriu em relação à matemática. Tipo, ela chega no supermercado e não consegue simplesmente verificar o preço de um produto somando a um outro. Então, aí ela tem a descalculia no aspecto proctognóstica. E a dificuldade de leitura de símbolos, aí tem a dislexia léxica. E a dificuldade de fazer operações mentais e na compreensão desses conceitos matemáticos, nós temos a descalculia ideológica. Então, se nós vamos observarmos, a descalculia ela tem as suas classificações de acordo com aquilo que é mais pertinente relacionado às questões matemáticas. Então, a dificuldade de execução de operações e cálculos numéricos. A criança não consegue realizar uma operação numérica. Ali, ela está com características de descalculia operacional. Dando continuidade ao que nós estamos falando, nós vamos ver agora, nesse momento, algumas possíveis causas embasadas em bastos. Então, as causas neurológicas é a principal, e justamente são divididas entre causas primárias e causas secundárias. Mas, professor, o que seriam essas causas primárias e causas secundárias? É a calculia e a descalculia.
justamente a questão do cálculo, do desenvolvimento e a descalculia, a questão de símbolos, a questão de não saber decodificar problemas relacionados à matemática, e as questões secundárias está a associação dos distúrbios neurológicos, mais os transtornos e síndromes, né, que estão relacionadas ou estão interligadas com uma ou mais. E os fatores socioeconômicos também, que podem levar a criança a ter uma indução muito maior da descalculia do que uma criança que não tenha esses fatores. As causas não neurológicas apontam alguns fatores escolares, a questão social, né, como a criança aprende, e também até a ansiedade para a matemática. Professora, mas o que seria essa ansiedade para a matemática? A criança, antes mesmo de ver um cálculo, ou até mesmo quando o professor já adentra a sala de aula, já cria toda aquela ansiedade, de fato que ela não vai aprender, de fato que ela não sabe, de fato que não é uma disciplina legal. Então ela já começa a criar 1000 situações para ela mesma, antes mesmo de iniciar algo relacionado à matemática, principalmente cálculos e operações matemáticas. E algumas sugestões, que justamente nós vamos ver aqui, sugestões metodológicas, para enfrentar aí e atenuar um pouco a questão do transtorno relacionado à matemática, que justamente vem ser a descalculia. Então, uma delas é a possibilidade da criança utilizar em sala de aula a calculadora. Tá? Uma outra possibilidade, a prova com questões mais diretas, sem muitos rodeios, de fácil entendimento, já que eles não conseguem identificar e fazer uma análise dos cálculos matemáticos, fazer uma leitura e uma interpretação, em virtude dessa compreensão que ele não tem relacionada às questões matemáticas. Uma outra situação para trabalhar com criança com descalculia é justamente deve dar ao aluno autonomia para ele tentar ele mesmo responder as questões sem intervenção. Uma outra forma é tirar essa dependência que ele tenha do professor ou do tutor que está em sala de aula com ele. Um outro ponto é realizar jogos e utilizar materiais concretos para que eles possam manipular e aí criar situações, problemas entre eles mesmos durante a aula. E agora nós vamos ver o transtorno específico de aprendizagem relacionado à coordenação, ou seja, a disgrafia. Então, a disgrafia ela é uma alteração na escrita. E, geralmente ela está ligada a problemas perceptíveis. Que problemas são esses? Problemas motores. A letra vulgarmente chamada como letra feia. E justamente às vezes a criança faz muita caligrafia, é utilizada muita questão da escrita, porém o transtorno motor do neurodesenvolvimento, caracterizado como o desenvolvimento da coordenação, de acordo com o código que está lá no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o código 315.4, e no CID F82, a classificação da disgrafia, que justamente as letras com traços irregulares. E aí nós vamos trazer aí algumas características da disgrafia. Que características seriam essas? Dificuldade de organização de texto, apresenta a escrita com espaços irregulares, linhas e entrelinhas, tamanhos diferenciados, muitas vezes muito grandes, muitas vezes muito menores, sempre fora da linha, a pressão da escrita, ou com muita prensa ou sem nenhuma. Então o caderno geralmente apresenta rasuras, porque a criança coloca uma pressão muito grande na hora da escrita. E algumas características da disgrafia também, os movimentos contrários da escrita convencional, inversão, a escrita espelhada, as crianças colocam a escrita sempre ao contrário, e a irregularidade no espaço na letra, e o alinhamento de números, a desorientação espacial, a questão de copiar do quadro no caderno, lentidão muito exagerada, já que ela mesma passa várias horas traçando a mesma letra, então dificultando aí a sua escrita.
E aí algumas possíveis intervenções que nós vamos observar. Quais são os fatores, quais são as causas também da disortografia? As causas, como nós sabemos, de todos os transtornos são os fatores neuropsicológicos, neurológicos. E aí, no caso da disortografia, são voltados para a questão neuropsicológica. Dificuldade da lateralidade, deficiências de distúrbios psicomotores, distúrbios de imagem corporal, funções motoras, que é perceptível também, distúrbios de linguagem e a expressão gráfica. E quais são as sugestões, professora, para se trabalhar com a criança que tem disgrafia? Justamente atividades de caligrafia. A cópia, que é considerada como antiga e arcaica, também facilita porque ela consegue verificar os tamanhos das letras, os espaços, né? E situações de aprendizagem que estimulem o controle corporal, a relação dos movimentos, o grafismo e justamente os 3 fatores relacionados à disgrafia, que é o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento do grafismo e algumas das especificidades do grafismo da criança. E aí nós vamos apresentar para vocês alguns dos movimentos que podem ser feitos para que a criança, alguns métodos, estimule a questão da escrita, os movimentos de coordenação, jogar uma bola, bater a bola na mão, né? O ioiô, brincar com a peteca, utilizar também o bate-volta, utilizar bolinhas de papel, jogar para cima e justamente também fazer o desenho, seu próprio desenho, o desenho de uma outra pessoa, trabalhar a lateralidade, a questão de esquerda, de direita e justamente também trabalhar a questão da motora com o uso do lápis, né? É muito importante aí para trabalhar a questão da disgrafia, os movimentos que executam a coordenação para articular os dedos e as mãos e enviar essa informação para o cérebro, já que precisa ser uma repetência várias vezes para que a criança consiga pegar no lápis e consiga executar a arte de escrever. E aí nós vamos falar um outro ponto agora, ainda dentro da questão dos transtornos específicos de aprendizagem, da articulação da fala. A articulação da fala está voltada muito para que as crianças que têm alguma dificuldade fonoaudiológica, ou seja, ela não consegue falar corretamente as palavras. É como se a língua estivesse presa ao céu da boca. Justamente ela troca uma letra por outra, ou muitas vezes ela muda o som ou um fonema. É o que nós vamos classificar como o famoso cebolinha. E que justamente precisa aí de um profissional, principalmente de um fono, para trabalhar aí a questão da oralidade, a questão da fala. E algumas características da dislalia. Na dislalia, os erros mais frequentes afetam os fonemas. Então, nós temos aí a letra R, S, L, K, Z, CH, os encontros consonantais, transtorno da comunicação, que são déficits de linguagem, fala e comunicação. E nós vamos trazer novamente o manual de diagnóstico de transtornos mentais, que justamente caracteriza a dislalia como um transtorno do neurodesenvolvimento pertencente ao quadro de transtorno de comunicação e tem como código dentro do manual o 314.39. E algumas sugestões, como nós já falamos, uma delas, além da parte pedagógica, é justamente ter aí um fono para fazer um acompanhamento e também promover a participação da criança dentro dos ambientes escolares, nas relações interpessoais com qualidade. Agora nós vamos para um outro ponto que justamente vem ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Quando nós falamos em TDAH, é considerado como um vilão dentro das salas de aula, porque quando nós temos alguém com TDAH no meio, né, observamos que aparentemente a sala fica em uma desordem.
E o que seria o TDAH? Na verdade, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico e também tem causas genéticas. E aparece na infância e frequentemente o indivíduo é acompanhado, na verdade, por toda a vida. É algo vitalício, né? E as principais características justamente é a inquietude, a desatenção, a impulsividade, que é a tríade do TDAH. Então, quais são as características primordiais do TDAH? Desatenção, de acordo com o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, justamente com o comportamento, a divagação das tarefas, a falta de persistência, desorganização e também colocado como desafio, porque a criança geralmente que ela está desatenta, ela tem justamente a falta de compreensão. Um outro ponto é a questão da hiperatividade, né? Da tríade do TDAH, a hiperatividade. Quando a criança ela apresenta, na verdade, a questão de remexer tudo, algumas características, ela tem conversar em excesso, ela tende a correr por causa de tudo, ela não tem uma família fixa, fica um tempo com um tempo com o outro, e isso também influencia a questão do comportamento relacionados ao TDAH. E as causas genéticas e fisiológicas. O TDAH ele é caracterizado como um transtorno hereditário, assim como a dislexia. E justamente qual é o acompanhamento? Na verdade, deve se dar e ser realizado por uma equipe multidisciplinar, como foi colocado já diante dos demais transtornos. E também pode haver comorbidades, ou seja, pode ter o TDAH com outro tipo de deficiência. Entre elas, nós podemos pegar a deficiência auditiva, a deficiência visual, algum transtorno equivalente, vamos colocar aqui o transtorno do sono, você pode estar associando ao TDAH. E, por fim, nós vamos aqui para o síndrome de Irlen. O síndrome de Irlen é uma disfunção visoperceptual. O que seria isso? Na verdade, ela está relacionada à exposição a alguns tipos de iluminação. A intensidade da iluminação, os comprimentos da onda da iluminação, visivelmente isso é passado no olhar, no processar de informações do globo ocular dessa pessoa. E justamente ela não consegue ter uma visão mais clara, ocasionando aí alguns problemas. Um deles é a questão da leitura. E algumas áreas que são afetadas especificamente em relação à questão dessa síndrome, que é a síndrome de Irlen, se manifesta em qualquer faixa etária, sobre intensidades variáveis de modo parcial ou conjunto. Uma delas, nós temos a questão da fotofobia, a criança tem medo de fotos, resolução espacial e também a resolução e manutenção da atenção visual, ou seja, não consegue manter o foco. E também o estresse visual, muita informação que vem, dependendo do quantitativo de iluminação que receba, causa aí o estresse visual, classificado como estresse visual nas crianças ou adolescentes que têm o síndrome de Irlen. E algumas sugestões que nós vamos colocar bem aqui agora, rapidamente, que justamente agora nós vamos ver, além da síndrome de Irlen, nós temos aí agora o TANV. O que seria o TANV? De tantos dos transtornos que já abordamos, nós abordamos a disortografia, a descalculia, a dislexia, o TDAH, e agora nós vamos falar especificamente do transtorno de aprendizagem não verbal. O transtorno de aprendizagem não verbal, o TANV, muito confundido com o autismo, por ser bem característico a questão não verbal associada ao autismo, e que muitos profissionais acabam confundindo. Que na verdade o transtorno não verbal apresenta alguns prejuízos na cognição visoespacial, coordenação motora, a percepção sensorial, as habilidades sociais. Então a criança ela não interage, a comunicação não verbal está sempre apresentada
como uma das características principais, e justamente porque muitas pessoas não conhecem o transtorno de aprendizagem não verbal, apresentado e confundido como autismo em alguns momentos. Então, a criança que tem o TANV, ela apresenta algumas disfunções: a percepção tátil e visual, alterações psicomotoras, a orientação visoespacial, problemas de equilíbrio e também tátil, interpretação de gestos, a expressão facial. Então, geralmente a percepção e a interação entre a criança e o contexto social quase não existe. Tem dificuldade de se adaptar a novos ambientes, a novos lugares. E justamente também dá sinais, não consegue dar sinais visuais, não consegue expressar o que ela está sentindo. Ou seja, elas não recebem o nosso tom de voz e expressão facial, não percebem. É como se você não estivesse falando com elas. Então, por isso, uma das características principais do TANV é justamente que não há a comunicação verbal. Ela não é intensificada pela criança. E nós vamos falar aqui também do TOD. O TOD, especificamente, é um transtorno. Só que ele é um transtorno desafiador. O próprio nome já diz, apresenta comportamentos desafiadores. A caracterização desse transtorno justamente é a agressividade, dentre eles a raiva, a vingança, o desejo, o desafio de provocar o outro, na verdade, sem nenhum tipo de ressentimento e direcionado sempre à figura de autoridade. Se a criança que possui o transtorno desafiador opositor, o TOD, está em sala de aula, ele vai desafiar o professor cotidianamente. Se essa figura está em família, ele vai desafiar os pais, já que uma das características principais do transtorno desafiador opositor é justamente a provocação, o enfrentar o outro. Então, quais são as causas definidas do transtorno desafiador opositor? Diante aí de vários estudos, não tem uma causa específica. Ou seja, os médicos até hoje ainda não conseguiram diagnosticar qual seria de fato a causa. Porém, sabe que o transtorno desafiador opositor, ele é influenciado pelo ambiente. Então, alguns fatores que podem levar ao transtorno: abuso, a falta de atenção, o crescimento em locais não propícios para uma criança, e a questão de conviver com pessoas que são agressivas, que são negligentes e viver em espaços que têm essa mesma conduta. Então, o transtorno desafiador opositor, o TOD, na verdade, sintomas aparentemente que pode ser caracterizado como birra, e confundido em alguns momentos como birra. A irritabilidade, a criança está sempre irritada, é desobediente ao extremo, ela desafia regras a todo momento e é ressentido e facilmente perturbado. Outra característica, não consegue expressar nenhum tipo de emoção e as intenções dele sem que haja gritos. Então, se quer algo, ele expressa esse algo que ele quer através da gritaria. E responder qualquer frustração. Geralmente choram, fazem birra e geralmente atingem ou agridem quem está mais próximo deles. E o tratamento? Que seria o tratamento do transtorno desafiador opositor? Justamente consiste na terapia familiar. O objetivo principal de trabalhar o TOD justamente é promover a interação entre os pais e a criança, já que o maior desafiador dos pais é a criança que tem o transtorno desafiador, e justamente como é confundido pelos pais como falta de limites e birra, caracterizado, conceituado, classificado como birra. Então, o que acontece? Pode ser recomendada a realização da psicoterapia, caso a criança apresente algum outro tipo de transtorno psicológico. Então, o médico pode vir a receitar alguns tipos de medicamentos, dentre eles
Nós vamos trazer aí alguns exemplos: risperidona, a quiatipina, tá? E o carbazepina ou fluoxetina. Então, essas medicações ajudam a controlar, na verdade, os fatores aí que influenciam a irritabilidade nessa criança, acalmando para poder então conseguir estar num ambiente considerável e favorável para que essa criança ela consiga relacionar-se tanto dentro da escola, tanto junto ao contexto familiar. Então, o que nós observamos durante a explanação da aula? O que foi possível observar? Na verdade, é que todos os transtornos, eles têm uma relação com os problemas, com associações neurológicas, ou seja, área do cérebro lesionada, a qual dá margem ou suscetível à margem de um transtorno, ou seja, uma dificuldade intensa em uma determinada área. E qual é a função da neuropsicopedagogia dentro dessa área? Justamente ir fazer o diagnóstico do transtorno específico de aprendizagem. Justamente o neuropsicopedagogo, que é a figura dentro desse cenário, já que atinge áreas cerebrais, nós temos aí o neuropsicopedagogo vai buscar a origem dessas dificuldades. Um dos instrumentos que ele vai utilizar é a anamnese, antes de trazer e montar o seu plano de intervenção, que justamente ele vai avaliar os processos decorrentes da vida daquela criança e justamente ver as premissas e o funcionamento cerebral. Essa avaliação, na verdade, utiliza-se de atividades de teste padronizado, de acordo com a permissão dada a cada categoria profissional, a qual o neuropsicopedagogo pertence. Então, ao fazer análises de questionário, analisar o material escolar, analisar as atividades recebidas, tanto na área escrita, na área matemática, na área de leitura, produção de texto, desenhos, jogos, atividades psicomotoras, interações de grupos. Então, a avaliação terá maior riqueza de detalhes e olhares quando realizada por uma equipe multidisciplinar. Então, não é só o trabalho do neuropsicopedagogo que vai dar, digamos, condições a essas crianças que possuem transtornos específicos de aprendizagem se desenvolver, mas sim um trabalho de toda uma equipe que envolve desde o fonoaudiólogo, o psiquiatra, o neuropsiquiatra e outros profissionais, e a figura importantíssima que é a figura do professor, que nós vamos classificar de um trabalho multidisciplinar, um trabalho em equipe voltado justamente para trabalhar essas limitações, esses transtornos de aprendizagem que é muito presente dentro das salas de aula. Agradecemos a sua participação e se você assistiu até aqui, faça sua inscrição no nosso canal. Até mais!